Oi, pessoal. Acho que ainda não tem ninguém. Vamos esperar. A Mônica tá chegando. Vamos ver se eu consigo chamá-la. Oi, Mônica. Pati, Tá me ouvindo bem? Me vendo bem? tudo bem? Tô te vendo bem. Esperar o pessoal entrar. A Olivia falou que vai atrasar um pouquinho, o Bebel deve estar chegando, as pessoas estão entrando. Sim. Enquanto E isso, eu vou tentar colocar o título da nossa live aqui. tá Você bom. vai dando oi pro pessoal. A Tá. Bitu Oi, Bitu. entrou. Oi, Dani. A Nossa, a Dani acho que está relação. em São Paulo. A Dani, se é essa Dani que eu estou pensando, ela trabalhou, ainda trabalha no Vésperas, que eu acho que é um projeto muito legal de ajudar as pessoas a entenderem, assim, a se prepararem para o casamento. O que que a gente precisa nas vésperas. Oi, Ó, tudo ela bem? respondeu. Paulo, bom dia, Bitu. Bitu está no friozinho, saudades de você também, Dani. Faz Eu falta. conheço esse projeto, Véspera, é muito legal, muito É muito interessante. legal, muito interessante, é. Eu acho que fala com a gente, com a nossa proposta de uma questão preventiva, né? Eu acho sempre importante a gente ressaltar que nossa ideia é a gente trocar nesse bate-papo entre nós de uma forma informal, o mais Uhum, coloquial possível, é trazer a nossa visão, coisas teóricas que a gente já aprendeu e que já experimentou no consultório, na vida pessoal, que funciona, para divulgar um pouco essa cultura do entender, que se a gente se entende, entende um pouco o que, que a gente está vivendo, a uhum. gente tem uma leveza maior de levar a vida, né? Com certeza, Mônica. Eu acho que isso é o principal e que isso é algo que você pode adquirir, né? Aprender, né? Aprender, ser ensinado, ensinar. É. Oi, Lucinha. Oi, Carol. Adriana, Adriana, nossa, Adriana, nunca tinha visto ela aqui. Adriana, a gente tem muitas inserções na vida. que bom. Mais uma agora. Mais uma acompanhando a gente aqui. Ó, a Bebel tá lá pedindo O alguma Bebel coisa. tá. É, fala com ela. Ué, eu não vi a Bebel, gente. Não É. vi você entrando, Bebel. Peraí. Para que eu abra, já está aberto, Bebel. Eu hoje já tive uma ideia para a nossa próxima live. Ué, a gente já tá lá. Bebel, a gente tá aqui. Ó, a Olivia também chegou já. É, que bom. Deixa eu chamar. Já estou com a ideia para a próxima live da semana que vem. E Oba! quem vai comandar é a Bebel. Acabei de ter um encontro com um casal aqui, um tema foi tão importante, eu acho que já vai ficar para a próxima. Vai- Oi. E aí, menina, boa tarde. Oi, Bom, estão me ouvindo? E Tô. Estamos ouvindo e Passar um vendo batom. você dirigindo. Que bom, porque eu Quer tô dizer, em dirigindo trânsito não, no carro. no carro. Mas eu tô dirigindo, mas eu não tô segurando o telefone e nem vou ficar olhando, mas vou acompanhando vocês para não perder nem um minuto da nossa live. Ah, que bom. Eu menina, já tive. estava aqui falando com as pessoas, está entrando mais pessoas, pessoas conhecidas, pessoas que não são minhas conhecidas, mas são de você, que nos acompanham. Assim, estava falando para a Patrícia da importância desse nosso bate-papo, a gente falar de uma forma coloquial, assim, tanto experiências pessoais como profissionais, que podem ajudar as pessoas a levar a vida mais leve, a lidar com os impasses que acontecem na vida,
de uma forma produtiva, mais leve, menos conflito, com mais leveza, né? Então, o Sim. tema de hoje é essa, a relação dos parceiros no recasamento. Esse é um tema que interessante, né? Eu fiquei, enfim, eu fiquei curiosa no sentido de participar como ouvinte de estar aqui com vocês. Quero ouvir muito vocês. O que eu fiquei pensando, a gente estava aqui conversando já, e o que eu fiquei pensando é que, na verdade, o casamento, dentro da nossa cultura, eu acho que isso pode ser que daqui a 30 anos já não tenha mais essa expectativa. Mas é uma instituição que é feita para ser para sempre, né? No nosso ideal, quando a gente constrói uma família, a gente imagina que o casamento, que pelo menos gostaríamos que durasse para sempre. Eu acho que muita coisa evoluiu no sentido de quem não entrou, quem não encaixou nesse projeto da cultura, consegue hoje em dia se separar e se recasar, mas um primeiro momento é assim, ninguém casa para se separar. Então, acho que ninguém entra num casamento acreditando que vai se separar, né? ninguém tem essa mas posso já mandar uma real aqui? Pode, Pelo menos para o direito e para a vida real, todo casamento termina. Não existe casamento para sempre. O casamento ou termina pela separação ou pela morte. No direito é assim, a não ser que as duas pessoas morram juntas. Aí tudo bem, durou para sempre até o último dia de cada um. Mas essa ideia do recasamento, ela vai estar presente de qualquer jeito, né? Ou por conta de uma separação ou de uma viuvez, por exemplo. Pois é, mas eu acho assim, na cultura ainda, Olivia, na viuvez, dependendo do momento do ciclo da vida que aquele casal estiver atravessando, é esperado, é desejável, é estimulado. Mas no divórcio, cria um desequilíbrio que muitas vezes o recasamento, como o casamento não termina de uma forma equilibrada, pelo menos na maioria das vezes, tem sempre um que está com mais desejo de se separar do que o outro, ou que pelo menos percebe que não tem mais esperanças naquela relação, o outro às vezes ainda segura essa esperança. O recasamento também acontece ao longo do ciclo da vida de uma forma desequilibrada. Às vezes um recasa antes do outro, e isso, de alguma maneira, traz com que aquele que não se recasou fique numa situação, às vezes, meio incômoda, meio disfuncional, ou se sentindo em desvantagem. E o que casou também tem obrigações, às vezes, o que se recasou, que ele tem mais, como eu digo, mais bolinhas para equilibrar. Tem uma outra mulher, tem, às vezes, filhos de um outro relacionamento. Então, assim, o contexto se amplia. Vocês não acham? Aquilo que a gente falou, né, Mônica? Como é que a gente consegue, depois de um recasamento, deixar claro o que são as funções e o que é o papel de cada um nessas relações, né? Aí eu queria para que você fizesse a diferença entre função e papel, que você fez tão boa naquele dia que a gente conversou. Eu aprendi essa diferença discutindo com as minhas amigas terapeutas, minhas parceiras de vida, que quando a Regina faz uma diferença, a Regina Cavour, que ela diz que função é o que você está exercendo naquele momento. Papel, muitas vezes, é o que você é, né? Eu sou mãe, eu sou mulher, mas às vezes eu sou mãe e estou exercendo uma função de madrasta dos meus filhos. Eu sou mãe dos meus filhos e sou madrasta dos meus enteados. Eu sou avó, por exemplo, e sou mãe, mas eu não tenho uma função materna com os meus netos. E mesmo quando meus filhos estão adultos, eu não tenho mais a função materna. Então, essa função vai mudando com o momento do ciclo da vida.
e com as reorganizações que aquele ciclo da vida se apresenta para a gente. Então, acho que o recasamento traz isso de uma forma muito forte. Né? Seja qual for o momento do ciclo da vida que você está, às vezes você está se recasando como avó. Você é uma avó que está se recasando. O seu papel em relação aos filhos do parceiro e aos netos do parceiro tem uma ampliação muito maior do que você se casar, se recasar no momento do ciclo vital, por exemplo, onde você pega seus enteados muito pequenininhos ainda. Uhum. E mais, uma coisa que me ocorreu agora, você, dependendo de como aquele casamento se desfez e como aquele recasamento foi construído, se foi em cima de uma traição, se foi em cima de uma conciliação no sentido de que estava ruim para os dois, vamos que você seja feliz e eu também, essas funções vão ser diferentes. Tanto da parte dos pais quanto da parte dos filhos. De poder até receber essa madrasta de uma forma menos traidora, menos culpada. Eu posso gostar da minha madrasta. Eu posso gostar do meu padrasto. Eu não estou traindo meu pai ou minha mãe. Então, O pai e a mãe... Não. O pai e a mãe acabam tendo que dar uma certa autorização também para o filho gostar da madrasta e do padrasto. Você não acha, não? Você diz o comportamento do pai e da mãe? Eu acho que você está falando do pai e mãe, Bel. O ex-marido e a ex-mulher precisam dar uma autorização aos filhos para se aproximarem, se afeiçoarem a madrasta ou padrasto. Eu concordo com você. Às vezes, até não é explícita, mas se implicitamente tem um ressentimento, isso vai ser transmitido. Eu concordo com você, Bel. Mas, Mônica, eu não sei se eu entendi bem a diferença entre função e papel. Por exemplo, o meu papel como mãe, eu tenho papel de mãe para os meus filhos. Mas se eu tenho um namorado e eu sou madrasta, ou se eu estou recasada, né, e tenho enteados, eu sou madrasta, o meu papel é de madrasta, mas eu posso ter uma função maternal naquela dinâmica? Eu não entendi muito bem isso. Pode, né? Pode. Exatamente isso. Você entendeu muito bem, sim. Você pode ter uma função maternal, mas para você ter essa função maternal, esse sistema onde você está entrando tem que reforçar a sua função, tem que aceitar a sua função. Os filhos não podem dizer, por exemplo, que você está se metendo numa coisa que é da mãe deles. E que você está dizendo que eles não podem andar, sei lá, de bermuda, que tem que andar de calça jeans, porque não pode ir na casa de não sei de quem com aquela roupa. Entendi. Então, os papéis, eles são claros e definidos. Não. Mas as funções... Eu estou caindo? Sim, estou para recapitular. Os papéis... Não, eu estou caindo. Ai, Mônica está caindo. Gente, se eu entendi bem... Melhorou. Os papéis, então, os papéis são claros e definidos e devem ser respeitados e todo mundo ter clareza do papel, até para que essas funções possam ser feitas, porque na hierarquia a gente acaba estando nesse lugar, né? Na hierarquia lá dos relacionamentos familiares, a madrasta, ela ocupa hierarquicamente o lugar que seria da mãe naquela configuração, sem ser mãe, sendo madrasta. A madrasta. E o complicado é que a madrasta é a dona da casa, é casada com o pai das crianças, por exemplo, né? É a dona da casa, a casa é do casal. Então, na verdade, o papel pode ser claro, mas as funções, às vezes, ficam confusas para a criança. Né? Afinal de contas, a casa é do meu pai. Eu posso comer na sala, em cima do sofá ou não? E isso é muito importante. O pai tem essa clareza também. E o casal combinar isso. Isso que eu ia falar, né? O casal tem que estar em harmonia, né? Eles têm que ser combinado entre eles, esse casal recasado entre eles, antes de como, por exemplo, no caso de uma madrasta, como o pai também vai deixar ela se posicionar
com os filhos, né? Vai legitimar ela, tipo, sim, do que criar como se fosse uma parceria entre ele e os filhos e deixar a madrasta de fora, né? Às vezes Perfeito. isso acontece, né? Acontece porque o pai, às vezes, Muito. está se culpando ou se sentindo responsável por alguma coisa do afastamento dos filhos, aí fica com dificuldade de botar limite. E a madrasta, por exemplo, a mãe, tem filhos e na casa dela os filhos têm outras regras e eles têm que alinhar as regras. É assim, é como se fosse fazer um almoço ou um jantar com mais ingredientes, Patrícia, com muitos ingredientes, sabe? E esses ingredientes nem sempre tá falhando, não. Não. Eu estou Vocês estão me lembrando aqui de ouvindo? uma situação, Mônica. Estou te Começou. ouvindo, estamos te ouvindo. Eu estou lembrando de uma situação aqui Tá ótimo. da madrasta do meu filho me ligando para mim. Meu filho morando com ela, tá? Foi um período em que ele estava morando com ela. Me pedindo para eu chamar a atenção do meu filho, para eu intervir no comportamento do meu filho, porque ele tinha dado um soco na filha dela e ela não queria, ela ficou com vontade de bater nele, mas ela não bateu porque ela não era mãe. Aquela coisa assim, sabe? Então, como é que você vê essa situação dela? Porque eu pensando assim, eu ia ficar super saia justa. Eu adorei ela ter me ligado, nós nos damos muito bem. Eu tranquilizei ela, até falei para ela, olha, se tiver que bater, bate. Meu filho era pequeno, não era grande. E Que ela tem uma isso, relação de mãe bater na criança. maternal, ela tem uma função. Está falando ela tem anos ela tem uma 80, gente. função Vamos de mãe contextualizar isso. Bota no milho. Não, a Bebel já falou, a Olivia já falou, 1980, vamos contextualizar isso. Não, mas não é espancar, gente. Pelo amor de Deus. É dar uma palmada. O que é isso? Não se pode dar palmada em criança mais? não se pode mais. Gente, que horror. Não, vamos, Que horror. Tá bom. A gente Tá trata bem. isso uma outra vez. Mas olha Tá só, bom. não se pode mais. É uma boa até. Botou lá, como Vou bater aprender. na criança. É isso aí, Bitu, não pode não. A gente... Não, eu vou aprender, eu vou Lucia aprender. falou, pode Gente, eu sim. dava palmada no meu filho, gente. Tudo bem, ele tem 30 anos hoje em dia. Então, 30 anos atrás, a Bitu nem palmada. Tá bom, tudo bem, tem razão. As coisas mudaram, a gente tá entendendo melhor. Eu já deixei de ser mãe há muito tempo. Não, Deixei de mas ser mãe, não. Não, eu já não sou mãe de Vamos criança pequena. Vai. Vamos virtuar aqui. Olha só, o que eu Tá. acho, Bebel, assim, eu acho que a sua comunicação com a Cris, né, que é a madrasta do seu filho, era uma comunicação onde a sua relação com o pai do seu filho estava bem resolvida. E ela também estava confiante no papel dela e você no seu. Isso é a relação ideal. Olha, Bebel, é como talvez a gente fizesse, não sei se é um bom exemplo, mas assim, com um sobrinho, um filho da sua irmã que está na sua casa e que faz alguma coisa, e você diz assim, olha só, o fulano pegou o prato de propósito e jogou no chão. Eu falei com ele, dei uma bronca, mas não fiquei meio cuidadosa dele não ficar chateado, porque eu não quero também me indispor. É claro que é uma relação mais cuidadosa, mas ao mesmo tempo tem que ser autêntica, né? Também não pode ser falsa, de você também estar falando uma coisa num canal e a criança está vendo que o seu corpo, a sua postura, o seu tom de voz, você está com ele por aqui. Então, isso também a gente não fala só com as palavras, a gente fala com o corpo, com a entonação. Então, isso tudo está em jogo nessa reorganização e nessa mudança de papéis no recasamento. Fala, Paty. Nessa mesma pergunta da Bebel, né, que eu achei incrível a comunicação da madrasta com ela, mas a madrasta não poderia simplesmente ter ido para o marido, para o pai da criança, falar com ele? Por que teve que ligar para a mãe que estava em outro local e não foi direto no pai, né, que tem a mesma autoridade, imagino eu, né? Sabe por quê, Patrícia? Vou te contar, no caso específico aqui. Hoje, talvez isso não acontecesse. Mas, em 1980, quem cuidava de filho era muito mais a mãe do que o pai. Quem educava era muito mais a mãe do que o pai. A mãe estava sempre mais em casa. Que esse é um desbalanço, né? Que ainda acontece com filhos pequenos. Então, talvez por isso,
resolveu também fazer essa relação de boa vizinhança para poder ir a Bebel nessa história. É o meu que está saindo ou é o de vocês? Não, foi o da Bebel. Bebel, você tá sem voz, tá sem áudio. O meu E saiu agora, eu fui pro 4G. E vocês estão me acompanhando, me vendo. Eu estou aqui. Tá, a gente está Estamos te vendo. Na penumbra. Gente, olha, eu acho que tem muita coisa envolvida nisso. Uma questão também que eu estava pensando aqui para a gente trazer, né? Pegando aqui, tem um livro do Moisés, que é aqui, O Código da Família, que é bem interessante e que dá para a gente pegar uma boa orientação. E tem uma frase que ele diz: não esqueça do parceiro no novo casamento. Que eu acho que às vezes é um ponto. A gente fica tão preocupada de adaptar os filhos, de querer que os filhos se sintam bem na nova casa, que a gente deixa o parceiro em segundo plano. Vocês acham que isso acontece? Sim, bastante. Enfim, eu também acho, Mônica, juntando com isso que você está falando, que eu vejo, né, no consultório muitos casais que se separam, mas que continuam casados, né? Que não entendem o quanto eles não se separam de fato, de coisas, de simbolismos, o quanto isso atrapalha o novo casamento. Faz sentido isso? Casados em que sentido? Sei lá, já vi coisas do tipo, é Natal. Mas eu tenho que passar o Natal onde meus filhos vão passar, e acaba indo passar na família do ex-parceiro, porque ainda muito no início deixa o novo. Você tem que entender porque são meus filhos. Coisas nesse sentido, né? Não, eu concordo com você, porque assim, é muito difícil a gente abrir mão, né, de toda a rede que você construiu ao longo do seu casamento, né? Eu até atendi uma família essa semana e achei assim que foi muito bonito o papel da avó, porque a avó, na conversa, era uma sessão mãe e filha. A filha de uns 40 e a mãe de uns 60. E na conversa a avó disse que tinha adotado o genro do primeiro casamento da filha. E que até hoje, porque o genro estava sem mãe, a mãe morreu. Quando a filha se separou do genro, ela foi na casa do genro, cuidou, arrumou as coisas para a neta, fez a cama, comprou roupa de cama, cuidou, ajudou ele numa fase que ela achou que ele estava meio perdido. Diga-se de passagem, agora eu estou me dando conta, ela só tinha filha mulher, ela não tinha filho homem. E até hoje, as netas já estão grandes, ela tem essa relação afetiva com os filhos, com o neto, com o ex-genro, né? A filha já está recasada, as netas já cresceram. E na hora da sessão que a gente estava conversando, ela mesmo se deu conta de que ela estava distanciando o ex-genro da filha, da neta, porque ela estava sempre fazendo ponte, ela estava sempre no meio do caminho. Então, esse pai separado ficou no lugar de filho, e, paradoxalmente, filho da ex-sogra. E ele não conseguia assumir um lugar de pai junto à filha, que estava trazendo um prejuízo para essa menina. Então, essas linhas, essas nuances, essas filigranas são muito importantes que a gente perceba. Assim, voltando à história da função e do papel, eu sou avó, eu não tenho função de mãe. Eu sou ex-sogra, eu não sou mãe do meu genro. Então, todas essas questões, às vezes, passam desapercebidas. Tá, Mônica, mas mas pelo que você falou, você é avó. Você não, aí você falou, eu não tenho função de mãe. Aí eu vou te provocar. Não, você é avó, seu papel é de avó. Mas, eventualmente, você pode ter uma função maternal em relação a seus netos? Então, isso que a gente está diferenciando bem o que é o papel, porque é justamente a clareza dos papéis que permite, às vezes, uma função
você transpassar um pouco esses limites, porque as funções Por elas podem ser necessidade, momentâneas, por necessidade. Não, aqui eu sou o adulto da relação. Não sou sua mãe, mas sou sua madrasta, e eu sou adulto dessa casa, e eu estou junto com seu pai dando regra. Ou sou sua avó, não sou sua mãe, mas nesse momento estou te dando um suporte, ou sei lá, estou te dando uma. Né? Porque tem um pouco esse Algo transpasse, né? pontual, né? Perfeito, perfeito. Olha só, eu não posso fazer isso porque eu combinei com a sua mãe que você tinha que estudar agora. Não é passar por cima da autoridade da mãe e fazer o que ela acha. Não, sua mãe não sabe, não. Eu é que vou decidir, né? A Lucinha está perguntando, não pode ser papel demais? Não, não é Ela está papel demais. A gente afirmando. tem papel de avó, papel de mãe, esposa, né? Mulher. Esses são os nossos mas com papéis. pessoas A gente tem vários. diferentes. Mas com pessoas Terapeuta, diferentes, Mônica. Mônica, isso que O você quê? falou, né? Isso que você falou da sogra acolhendo o genro, isso é possível, mas tem que ser pontual, né? É possível no sentido, isso é bonito até, não é que não possa fazer, mas tem que ser algo pontual, não pode ser o tempo todo, né? Porque ela para poder separar esse papel de ex-sogra, né? Até para um novo genro poder entrar, né? Ó, eu tenho uma história curiosa na minha família. Meus pais se separaram e, enfim, meu pai foi morar com a minha avó e eu fui morar com a minha mãe. Quando meu pai foi morar em outro estado, a minha mãe foi morar com a minha avó de parte de pai, com a sogra. Então ficou eu, Com a minha mãe, ex-sogra. com a ex-sogra. E meu pai casou de novo. E como é que a minha madrasta, no caso, entrava nessa família, gente? Coitada dela, com a ex-mulher morando com a sogra. Hoje em dia eu Eu entendo, tenho eu um não palpite, entendia, né? Mônica, eu tenho um palpite. Só para ver se você acha que pode ser por aí. Essas relações, né, da sogra, que tem muito apego, amor, carinho pelo genro, e que quando vem a separação eles não conseguem, né, ela preserva ele naquele lugar de genro, meio filho, e isso. Eu acho que o que você está dizendo para a gente, e o que é bonito, né, que a Patrícia está falando, é que relações se estabelecem, relações afetivas, né, de várias ordens e direções. O que é preciso tomar cuidado é com os papéis. A sogra ter uma amizade com esse genro é maravilhoso. As pessoas elas se relacionam com as famílias e às vezes o divórcio vem, mas as famílias querem manter um contato, né? A família extensa, uma amizade, um carinho. Não precisa de todo mundo romper. O que precisa é ter clareza da transformação desse papel. Ele não é mais genro e ele não pode mais ocupar o lugar de um filho. Ele pode ser um amigo, ele pode ter, não sei. É isso que você está falando, assim, da gente ter clareza desses papéis, até para que o novo genro entre, até para que ela não tenha lá uma questão, como você falou, né, de ter esse genro como um filho que atrapalha a relação dele com a neta. Eu acho que não é dizer não para os afetos, para as amizades e para o carinho, mas é dizer clareza para os papéis que a gente está desempenhando em cada dinâmica familiar. Eu acho que eu fiquei pensando no que estava te ouvindo. Eu acho que um elemento que a gente tem que pensar também é intimidade. É intimidade, porque assim, uma sogra, por mais que goste do filho, do genro, ele não é filho. A nora não é filha. Essa confusão de você colocar pessoas no lugar de é uma questão que dificulta muito as relações, né? Existe uma questão muito importante no funcionamento familiar, que se chama as fronteiras familiares. Essas fronteiras têm que ter clareza. Fica parecendo, às vezes, que você é má, que você é pouco acolhedora. Não, o grau de intimidade precisa diminuir. Você tem uma intimidade com o filho, você não vai ter com o genro, nem com uma nora. A nora tem uma intimidade com a mãe que ela não vai ter com a sogra. A não ser que, por alguma circunstância, aquela sogra, que foi o caso desse exemplo, entre num lugar materno.
e que aí eu ainda vou trazer mais uma pimenta aqui nessa conversa. A sogra que vira mãe de um genro ou de uma nora transforma aquele casal em irmãos. Isso não é um bom tempero para um casamento. Não é. Tem que ter, essas fronteiras têm que acontecer também entre o casal e as famílias de origem de um e de outro. Então, o que a gente está falando, e nosso tema é como é que os parceiros entram no recasamento, entram com clareza de papéis, com funções definidas e com fronteiras, né? Separando todos os subsistemas. Não tem uma brincadeira que é os meus, os seus e os nossos? É isso, são meus, são seus e são nossos. Outro dia eu ia até te provocar. Quer falar da família? Depois eu tenho uma provocação para você. Um dos filhos era só dela, mas já foi criado junto. Então, eles estavam discutindo questões legais de herança. Eu acho que eram até vocês, Olivia, que contou essa história, eu acho. Estou perdida um pouco. O pai fez questão de dizer que o filho também era filho dele, o filho da mulher que era enteado. Eu tenho uma amiga que é assim. De se obrigar com as responsabilidades. Responsabilidades, herança, mas isso tem que ser dito, tem que ser colocado, tem que ter clareza. Porque aí não fica como ser. É de verdade. Olha, esse filho aqui é meu, eu faço questão. Também é meu. E é meu também. Essa amiga minha tem 4 filhos homens, e ela diz, eu tenho 4 filhos homens, se você disser que eu tenho 3, até pro pai dela ela falou isso. Eu não tenho 3 filhos, eu tenho 4. Ou você dá presente para os 4, ou você não precisa dar presente para nenhum. Incluindo o enteado, né? Isso. Porque eu acho que a gente está falando de 2 coisas diferentes, né? Uma, tudo bem que a gente está falando dos recasamentos e das parcerias. Uma coisa são a sogra, o sogro terem uma relação parental com o genro, a nora. É mais distante, né? Eu entendo o que você fala, porque ali você tem uma relação conjugal no meio e, de alguma forma, eles são tratados como irmãos por aqueles sogros, né? Por aqueles mais velhos. Outra coisa é o que a gente estava falando do recasamento, em que você tem um padrasto, que é o exemplo que eu trouxe, né? Do que a gente estava conversando, onde esse padrasto assume o enteado como filho, junto com a filha que ele teve no casamento, e aí, na hora da separação, ele buscou um acordo e quis dar para esse enteado o mesmíssimo tratamento que ele estava dando para a filha. Por que isso, gente? Porque para o direito já não existe mais hierarquia entre os vínculos. O vínculo sanguíneo não é mais importante do que o vínculo afetivo. Hoje o direito reconhece a possibilidade da multiparentalidade. Então, nesse caso, ele pleiteou, com a concordância do pai do menino, que ele entrasse no registro de nascimento do adolescente, que na época já era um adolescente. Então, ele passou a ter 2 pais, o biológico e o afetivo, o sócio-afetivo, que é o padrasto, e uma mãe, dando a ele toda a garantia em termos de cuidados e direitos sucessórios e tudo. Então, isso é possível no direito hoje. E são novos formatos de família, onde os papéis têm que estar definidos com clareza. Eu acho que isso não vai contra o que a gente está dizendo, né? E onde mais de um adulto pode desempenhar uma função, mas acho que, como você falou, com clareza e com compreensão dos limites e fronteiras e papéis e com intimidade. Que cada um exerce, né, na vida daquela criança ou do adolescente. O que é diferente de uma sogra, que é o seu exemplo, né, Mônica? Tratar o genro como filho junto com a filha. De repente ela tem 2 filhos. É isso? É diferente. Não, eu acho que são lugares de intimidade diferentes, né? Pode ser igualmente afetivo, né? Mas são lugares diferentes, tem graus de intimidade diferentes. Eu acho que é isso que faz essa marca. Agora, eu entendo essa questão que você fala da coparentalidade. Multiparentalidade. Da multiparentalidade, porque são pessoas que igualmente trabalharam na direção e não cria. Eu acho que quando isso é muito
bem resolvido, não cria conflito de lealdade no filho. Porque Sim. esse é o problema. Essa autorização do pai biológico e essa adoção do pai afetivo não cria conflito de lealdade. Você não está traindo ninguém, a criança não está traindo ninguém. Porque sempre tem essa sensação de que eu estou autorizada pela minha mãe para gostar da minha madrasta. Isso é o pano de fundo de todos os recasamentos. Eu estou autorizado pelo meu pai para gostar do meu padrasto, para me vincular. Então, tem isso como pano de fundo. E eu acho que esse é um ponto que a gente tem que frisar aqui para poder as pessoas, os pais, fazer. Só antes de passar a palavra para a Patrícia e para a Bebel, que eu sei que estou falando muito aqui, mas assim, eu acho que o que permite essa autorização é a clareza do papel. Né? Assim, o que me permite autorizar que meus filhos se relacionem com a madrasta, né? E que tenham nela, é porque eu tenho clareza de que a mãe sou eu, né? Assim, de que o meu papel é claro, não está ameaçado. Eu acho que o que as pessoas mais temem é uma substituição, é você perder, é você deixar de ter importância de ser a mãe ou o pai e outra figura ocupar esse papel, esse lugar, né? na subjetividade dos filhos, no coração dos filhos. Isso é muito doído, né? Então, se você tem clareza e convicção do papel para os seus filhos, principalmente, você consegue ser mais flexível e admitir mais esse trânsito aí com outras figuras, né? Tem uma pergunta aí para a Olivia, eu acho. Não, eu acho que você falou, acho que você já respondeu. Eu não estou Familiarizando emoções, ela pergunta aqui: como definir os papéis quando existe a multiparentalidade? Ou seja, quando o padrasto passa a constar no registro da criança. Eu acho que você respondeu, Mônica, já, quando a gente tem clareza dos papéis, quando é uma coisa consentida que vem para agregar e não para criar conflito de lealdade, não para esgarçar e não. Eu acho que você foi clara na tua explicação. Na hora que entrou a pergunta, você estava falando sobre isso. Tá. Tati, quer falar? Eu queria falar depois. Quero. Primeiro, esse exemplo que a Olivia trouxe, eu achei lindo, né? Eu particularmente, né, ouvindo vocês, eu não sei, é uma pergunta. Eu acho que, infelizmente, ainda é raro, porque eu acho que 3 pessoas que têm essa maturidade emocional, né, essa segurança emocional diante do papel e da função que ele exerce, fazendo esse combinado, pensando no melhor, né, para o filho, né, para a criança, para o adolescente, eu acho que ainda é raro, não sei. É uma pergunta, e a outra pergunta vocês acham que esse contexto, né, dessa multiparentalidade e dessa forma tão clara, é fácil chegar nisso sozinho? Ou é necessário ter uma ajuda de um profissional? Até como a gente estava falando no começo, Mônica, por exemplo, casais que vão recasar e estão vindo com agregados, né? Seria importante fazer uma prévia, né? Como é que você estava falando daquele projeto? Uma prevenção, algo preventivo e uma orientação antes, porque eu acho que isso, para quem não é da área... Tem o projeto Vésperas. Exatamente, de uma prevenção para quem não é da área, ter essa clareza, né? Essa consciência. Eu acho que, às vezes, com um pouco de informação, as coisas podem ir para um caminho tão mais bonito, né? Tão mais... Como esse que da Olivia está falando, esse caso que a Olivia trouxe. Eu fiz uma pergunta para a Olivia e uma para a Mônica, né? Ficou clara as perguntas? Olivia? Se isso é raro ou se isso é comum? Essa multiparentalidade tão clara, assim, no âmbito da justiça. Legal. É raro isso ou já é comum? Porque para mim eu achei raro. Não, é raro, né? O que acontece, assim, a ponto das pessoas quererem formalizar a multiparentalidade é mais raro. Muita gente tem uma relação, né, profundamente amorosa com o enteado, enteada,
e não vem necessidade em lá alterar o registro de nascimento, porque sim, envolve o outro, né? E ainda que seja para agregar, existe uma aura de que se eu estou agregando é porque o outro não foi suficiente. Enfim, eu acho que sim, é raro a multiparentalidade, o pedido é mais raro, mas eu vejo uma mudança de comportamento, eu vejo, né, também, diferente como a gente falou no início, né, anos 80, o cenário que a gente tinha das Era famílias 90, tá? Só pra casadas, vocês saberem. tá bom, 80, 90, era outra relação com a madrasta ainda uma figura má, né? Tudo vem muito estigma, e eu acho que isso está mudando com as famílias hoje mais, né, mosaico, mais, né, enfim, misturadas e fluidas, isso está sendo mais normal para as crianças e adolescentes na escola. Eu acho que eu vejo mais maturidade, eu vejo mais complementariedade e vejo um amadurecimento positivo isso no escritório, né, nas famílias. Dói, mas a dor que vem logo que numa separação, uma cliente, não importa, homem ou mulher, vem me dizer que o outro já está namorando, ou que o outro apresentou o novo parceiro ou parceira para o filho, é muito isso. doído. Mas isso tem muito a ver com isso, né? Com a dor do momento, com os apegos, com as inseguranças. Eu acho que isso é totalmente tratável, né? Assim, e não por advogados ou por juízes, mas sim por apoio de uma equipe multidisciplinar, né? De psicólogos, para a gente entender e confiar no nosso vínculo com os nossos filhos. O foco está aí. E que eles vão transitar com tios, madrinhos, madrastas e padrastos, que seja bom, que seja leve, que seja complementar, mas que isso Eu não que me estou ameace, caindo. né? A gente tem... Um pouco. Mônica, Paty, antes de você passar a pergunta para a Mônica, deixa eu só complementar aqui uma questão que eu acho que é importante a gente lembrar, de que se é interessante a formalização de alguma maneira. Por exemplo, essa amiga minha, ela fez um documento onde ela bota o enteado como herdeiro dela. Ela não entrou com um documento dizendo que ela virou mãe junto. Não é multiparental ali a relação. E eu acho que não fará nunca isso. É muito claro o papel. Mãe, madrasta, uma madrasta que gosta, ama e quer como filho e que o que é dela será do filho. E então, o que eu vejo na importância de você deixar claro de alguma maneira são as confusões que vêm acontecendo depois do falecimento do pai biológico, da mãe biológica, quando um dos filhos não biológico entra com pedido de reconhecimento de maternidade sócio... Como é que se chama isso, Olivia? Socioafetiva. Socioafetiva. Então complica, porque não foi uma coisa combinada durante a vida. Então é melhor falar do assunto. Estou trazendo aqui assim, gente, falem do assunto porque tem consequências, né? Então, sempre que a vontade for essa, o melhor é deixar muito claro. Mas a gente fala, agora... Desculpa, eu estou falando... só porque assim, eu acharia lindo se o meu novo marido quisesse, né, assumir meus... Ih, ficou muda. Ficou muda. Não. Ficou muda, Olivia. Olivia. Mônica voltou? Eu tenho um caso, né, falando dessa questão Eu estou aqui. Deixa eu falar uma coisinha em cima dessa fala da Bebé, em cima da pergunta da Patrícia. Antes da gente começar, eu fui olhar no Google o antônimo de familiar, né? E o que eu achei de familiar é esquisito e estranho. O antônimo do que é familiar é esquisito e é estranho. E eu queria, assim, ampliar um pouquinho essa nossa conversa, porque... Ih, caiu quem? Caiu alguém. A Olivia saiu. Olivia, daqui a pouco ela volta. Eu queria trazer, porque, assim, a sociedade ela vai mudando, né? Mudando de lente, mudando os costumes, mudando as relações. Então, essa questão do que é familiar, e quando entra um parceiro ou uma parceira numa relação nova, num recasamento, é um estranho, é que está fora daquela família.
é alguém estranho ao que a gente costuma dizer, àquele sistema. Então, como que a absorção daquela pessoa que está entrando naquele relacionamento, ela vai depender de todos. Ela vai depender da clareza do parceiro que está trazendo aquele marido ou mulher para a relação, vai depender da força que aquele casal tem como parceiros, porque eles vão ter que enfrentar a estranheza da construção de um sistema novo. Então, isso é uma coisa que tem que ser, de certa maneira, pouco romântico. Ai, a gente se gosta, vai dar tudo bem, seu filho vai adorar você, você é maravilhosa, meu filho. Vamos por partes. Vamos entendendo que é uma estranheza. Quando a gente vai a algum lugar pela primeira vez, a gente não está se sentindo à vontade ali. Dá um tempo. Dá um tempo para quem está chegando, dá um tempo para as crianças que estão entrando naquela dinâmica nova, conhecendo, às vezes, outros irmãos ou irmãs de convivência, como se chama. Né? Vamos cuidar desse tempo, porque isso é um processo. Não é uma coisa romântica, é uma coisa estranha. Perfeito. Era um pouco isso que eu queria trazer aqui. Paty, você lembra da pergunta que era endereçada à Mônica? Uma era para a Olivia e a outra era para a Mônica. Já perdeu. Lembrei. Eu lembrei. Se você acredita, Mônica, que fazer uma prevenção, por exemplo, casais que estão num recasamento, procurar profissionais antes, não quando o conflito já começou, né? Se isso seria importante, como a gente está aqui, né, falando sobre coisas que possam ajudar, porque eu acho que a maioria das pessoas recasam desse jeito aí, Mônica. A gente se ama, tudo lindo e vai dar tudo certo porque a gente se gosta. E não é tão Casam e recasam. assim, né? Desde o casamento, desde a primeira vez já fizeram assim. É essa pergunta. Não, eu acho. Eu concordo com você. Eu acho que projetos como esse nosso, da gente ir trazendo informações sobre esse processo, projetos como a Véspera, que trabalham com casais que vão se casar, e outros, projetos de adoção super importantes que são feitos no sentido de que os pais passem por um processo antes de chegar. É uma coisa que eu digo sempre, a gente aprende muita coisa, mas como se relacionar, como lidar com os impasses da vida, porque você levantou a mão porque está congelado, não? Não, eu fui mexendo no meu cabelo. Mônica está preocupada com o congelamento. Eu estou preocupadíssima, Bel, mas hoje está pior do que da outra vez, mas está indo bem. Mas está indo. Tá Tranquiliza. Eu acho que isso é muito importante. Temas como esse, discussões como essas nossas, eu acho que não são para os profissionais. É claro que você buscar uma ajuda profissional, mas a gente ainda tem a psicologia como um tratamento de um problema e não como a prevenção. O direito como um tratamento de um problema e não como a prevenção. A mesma coisa para a parte da Bebel das finanças. Exatamente. Se a gente consegue ir absorvendo essas ferramentas para a gente já entrar um pouco mais segura nos eventos da vida, do cotidiano, eu acho que faz muita diferença. Eu concordo com você. Que bom, e é isso que a gente está tentando fazer aqui, com base em diálogos, né? É isso, eu ia falar isso. Gente, eu vou pedir licença, eu vou precisar sair hoje um pouquinho antes da gente terminar, tá bom? Tá bom, só faltam 10 minutinhos. Tá bom, beijo. Foi ótimo. Eu queria só dizer que lembra que eu falei ontem na nossa conversa, né? Eu tenho mãe e madrasta. E foi difícil por um tempo, né? Me linkando com cada uma e traindo a mãe, principalmente, quando eu me sentia gostando da minha madrasta. Minha madrasta me deu meu primeiro sutiã
foi uma coisa curiosa, assim. E é engraçado como hoje eu tenho afinidades muito específicas com a minha madrasta e outras com a minha mãe, não tira nada, né? Então, assim, é bom a gente ter essa coisa de poder desenvolver, mas acho que o que a Mônica falou de que é um processo e de que a gente tem que se desapegar de ideais e de coisas, né, assim, meio caricatas, de todo mundo mora junto, a minha atual mulher é madrinha do meu filho, sei lá, minha ex-mulher é madrinha do meu atual filho. Não necessariamente precisa de ser assim, né? Mas que as coisas elas têm enfim, um ritmo próprio. É isso que eu queria dizer antes de ir embora. Tá. Tá Fala, bom. mãe. Vai lá. Eu acho que Beijo. lentes. Ela não vai embora, você vai ver. Não, você vai falar alguma coisa sobre isso? É porque eu adoro, né? Mas eu vou sair. Não, Tchau. tá bom. Beijo. Eu posso para você Beijo. depois. Eu dou... Depois você assiste a live. Vai lá. Beijo. Não, Beijo. Eu acho que tem lentes, né? Na vida, tem lentes que ajudam, né? Outro dia a Bebel gravou uma fala que eu não sei falar, da Clarice Misquet, da Alma Imoral. Se a gente vê, sabe que tem coisas que estão lá e que a gente não vê, mas que a gente sabe que estão lá, já é uma forma da gente começar a ver. Então, eu acho que isso é um pouco o que a gente está buscando aqui. Trazer alguns outros relatos, algumas outras possibilidades para as pessoas. Não é assim uma coisa, não serve mais, isso não está bom. Mas cuidar, às vezes, de determinadas relações que são feitas um pouco sem fronteiras, um pouco sem hierarquia, um pouco com alianças muito rígidas. Então, é muito importante, por exemplo, o quanto que as mães autorizem os filhos ou os pais a gostarem do padrasto da madrasta. O quanto que os maridos e parceiros e mulheres, no segundo casamento, valorizem aquele que está entrando. Se só um deles tem filhos, isso desequilibra. Então, precisa de uma ajuda para reequilibrar. Então, são alguns ingredientes que são preciosos, que vão trazer uma qualidade, não é só para aquele casal. Claro que para o casal ele é a base daquela construção, mas para os filhos que estão entrando, a cultura facilita ou dificulta. Eu, na minha época de criança, quando meus pais se separaram, era muito trágico, era muito dramático, era muito contra o status da época. Eu nunca consegui, eu custei para me aproximar do meu padrasto. Já os meus filhos chamavam tanto o meu pai quanto o meu padrasto de avô, mas foi preciso 20 anos para isso acontecer. 20 anos para essa cultura ser implantada. Não precisa demorar tanto tempo, né? A gente hoje tem recursos para facilitar um pouco as relações, para ter mais leveza na vida, no dia a dia, na nova construção, para as crianças também se sentirem mais à vontade numa casa e na outra casa. Então, eu acho que é um pouco que a gente está aqui se esforçando para passar. É verdade, mas eu queria trazer uma história aqui que eu achei tão bonita, que vale para os casamentos e para os recasamentos. Eu tenho um primo que morreu tem pouco tempo e ele tinha outros 2 irmãos ainda vivos. Então, reuniram-se todos em Itaipava, esse final de semana agora, e fizeram um brinde, e todos se divertindo, e filmaram, etc. Num dado momento, um dos filhos vira e fala assim: eu queria agradecer a todos vocês para a gente conseguir superar os momentos do dia a dia, porque é isso que faz a gente conseguir estar aqui da maneira que a gente está. Então, isso serve tanto para a família que se manteve ali, porque por um acaso eles se mantiveram casados, até o pai dele tinha se separado um tempo, depois voltaram, etc. Mas todo mundo passa por percalços. E serve para um quanto para outro, para os novos casamentos e etc. Que a gente consiga. E não era exatamente superar, não, a palavra que ele falou, mas eu acho que superar vai bem, né? Sim. Eu acho que é super, super legal. Eu tenho, pensando nisso, numa menina que
era muito ciumenta do pai. O pai se casou de novo, ela nunca admitiu. O pai não era de boa conversa, não era uma pessoa que tinha trabalhado outras possibilidades emocionais. E ela passou a vida inteira sem falar com a madrasta morreu, ela nunca mais falou com a madrasta, e sequer foi ao casamento da irmã, da meia-irmã, porque não falava com a madrasta. Então, olha o quanto isso tirou da vida dela, né? O quantas experiências familiares ela podia ter tido. Ô, Bebel, ouvindo você, eu fiquei com a imagem que me veio é assim, a gente faz tantos combinados na hora dos rituais, a gente faz tantas promessas na hora que a gente encontra, que a gente vai... Quando os filhos nascem, a gente tem tantos desejos, e você falou uma coisa que eu acho que talvez fosse a coisa mais importante da gente dizer aqui, pelo menos nesse momento hoje, é cuidar do dia a dia. O dia a dia faz com que a gente banalize as relações, faz com que a gente não olhe para o outro, não cuide do outro, não cuide do entre. Às vezes, com uma falta de atenção, com uma impaciência, com uma desqualificação, que acha que dá. E o que vai fazer a vida longa é a sucessão de dia a dia. A gente só tem o dia a dia. Então, eu gostei muito dessa fala do seu primo, no sentido de olhar o dia a dia e cuidar do dia a dia. Porque o que a gente tem é o presente. Não é à toa que presente é presente, tem dois significados. Tem esse nome. Presente. Agora, Elisa fez uma pergunta que eu não sei Então, eu vou começar a fechar, porque já vai dar 2 horas. Então, primeiro, falar para todo mundo, agradecer a presença de todo mundo. A gente vai... vou pedir para quem está gostando curtir. Quem conhece alguém que tenha numa situação parecida de um recasamento, algo assim, encaminhe essa live, porque isso pode ajudar a pessoa. Então, isso, né, ajuda a conhecer esse nosso projeto que a gente faz com muito carinho. E como a gente está terminando, a Elisa fez uma pergunta aqui e que eu acho importante a gente responder. Ó. Para vocês, o momento do ciclo vital em que o recasamento ocorre faz diferença? Faz toda a diferença, Elisa. Faz toda a diferença. Faz a diferença, eu nem sei se eu vou dizer em termos quantitativos, mas faz diferença em termos qualitativos. Uma família com filhos pequenos tem uma especificidade diferente de uma família com filhos adultos. Então, essa complementariedade, esse respeito, essa convivência é maior, né? Uma avó que se recasa e que os filhos todos já saíram de casa, o grau de convivência é diferente daquele casal que se recasa tendo filhos pequenos de um lado ou do outro. Então, isso faz a diferença. Precisa... Agora, tem arestas diferentes, mas tem arestas dos dois lados e tem facilitadores diferentes. Eu acho que isso é uma coisa importante. Sua pergunta é boa e eu acho que as pessoas podem se aprofundar um pouco mais sobre essas diferenças, porque aí já dá uma outra live. Só isso dá uma live. Eu sempre fico com essa sensação. A gente sai daqui deixando várias pontinhas para várias outras lives. Bom, estão perguntando aqui que horas a nossa live se inicia. Todas as quintas-feiras, 13h. Impreterivelmente estamos aqui. Não, quando for feriado, vê se a gente está anunciando ou não, porque eventualmente a gente já não fez, né? A gente descansou, tirou um dia de folga no feriado. Verdade. A maioria das vezes estamos aqui. Só uma que a gente não veio, Bebel. Verdade, mas... Então vamos, gente. Tá bom, gente. Obrigada, hein? Obrigada a todos. Eu perdi os ótimo. últimos Beijo comentários. pra A partir de um todos, certo obrigada. momento não apareceram mais para mim. Mas beijo para todos. A gente vai convidar você para essa live, hein? A próxima, quando a gente for falar disso, a gente vai convidar a Elisa. Ela está lá pedindo a sugestão e a gente vai convidar. Vamos ver. Então, É bom trazer convidado. Beijo, gente. Meninas. Tchau. Foi ótimo. Tchau. Foi ótimo. Obrigada.